Boa tarde, queridos e amados no Senhor, que estão nesse momento iniciando o culto conosco. Seja bem-vindo. Essa transmissão, esse culto é online, mas Deus estará conosco. A presença de Deus vai marcar e vai fazer diferença nas nossas vidas nesta quarta-feira. Amém, querido? Que onde você está nesse momento, você receba o nosso abraço e que possamos nesse momento ter um culto de louvor e adoração a Deus, o nosso Deus amado e fiel Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos orar. Pai querido e celestial, quero nesse momento apresentar todos os meus irmãos, Paizinho querido, todos aqueles que nesse momento estão conosco, iniciando esse culto. Pai querido, seja com cada um deles nessa tarde, Paizinho amado. E Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e ministra a Tua palavra em nossos corações. Nós te damos glória, louvor e honra em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos fazer um louvor bem de coração ao nosso Deus nesse momento. Amém? Vamos lá. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Por tudo que és, Te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Por tudo que és, Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Por tudo que és, Te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Por tudo que és, Deus é bom. Com as palmas, louva ao Senhor. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia. A igreja louva ao Senhor. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom mais uma vez. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei.
é bom. Aplauda ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor Então, amados, dando continuidade ao nosso culto, né? Eu quero falar com você a respeito do que é ter fé no momento em que Deus silencia, né? E ainda para agravar, digamos assim, né? Existe uma oposição humana, uma resistência humana para impedir que nós prossigamos na fé. Amém, queridos? Eu quero falar de uma pessoa de fé. Você certamente já ouviu ou já estudou, meditou nessa passagem, mas é interessante na Bíblia, né?
porque todas as vezes que nós lemos a mesma passagem, Deus traz uma revelação nova, Deus trabalha, ministra o nosso entendimento, amém? E a gente vai descobrindo cada vez mais quanto é maravilhosa a palavra do nosso Deus. Amém, queridos? Essa passagem da mulher cananeia, ela está em 2 evangelhos. Ela está no Evangelho de Marcos e também está no Evangelho de Mateus. Eu vou querer que você tenham paciência comigo e que vocês aguentem que nós vamos ler as 2 passagens, amém? Porque existem alguns detalhes que são contados numa passagem pelo evangelista Marcos e que não são contados por Mateus. E da mesma forma ocorre em relação a Mateus e Marcos. E eu creio que nós, se formos ler as 2 passagens, nós vamos ter um entendimento bem claro sobre essa passagem, amém? Então vamos lá para o livro de Marcos, abra sua Bíblia, no capítulo 7, nós vamos do versículo 24 ao 30. Diz assim: a mulher Ciro-fenícia. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem Ciro-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Queridos, eu queria, assim, de início, só que a gente meditasse, bem no início, quando diz assim, levantando-se Jesus estava ali em outras cidades, onde ele costumava exercer o ministério dele. Mas ele sai dali e vai para as terras de Tiro e Sidom. Essas terras de Tiro e Sidom, se a gente vai lá no mapinha, a gente vai ver que ela hoje em dia, atualmente, está uma parte no Líbano, está ali na Palestina. Essa região Tiro e Sidom não era a região que Jesus costumava exercer e cumprir o ministério dele. Né? Jesus, ele atuava ministerialmente em Cafarnaum, na Galiléia, Decápolis, né? Nessas regiões ali, Jerusalém e outras regiões dali. Essa região fazia parte de Tiro e Sidom, da antiga Fenícia. Então, certamente, quando Jesus foi para lá, Jesus queria sair, se afastar daquela situação ali, de estar envolvido com muitas pessoas, onde as pessoas estavam buscando muito a Jesus por causa dos milagres que ele vinha fazendo. Talvez por isso que diga ali, como nós lemos, ele não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Amém? Agora veja, de repente vai lá uma mulher, Ciro, né, nós lemos aqui, Ciro-fenícia. Essa mulher vai ser chamada também de uma mulher cananeia. O que era um cananeu, né? Cananeu era um povo estranho às promessas do Deus de Israel. Essa mulher era uma estrangeira. Essa mulher, quando Noé, né? Você pode ler depois ali no Velho Testamento, né? Quando Noé se estabelece na nova região, um dos filhos dele expõe a nudez dele. E esse filho foi exatamente aquele que criou depois, né, a cidade de Cã, né, e da onde originam-se. Então, vieram a se originar os cananeus. Então, inclusive, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, haviam cananeus ali nas cidades de Sodoma e Gomorra.
Então, era um povo estranho às promessas de Deus. Ela fazia parte de um povo que era alheio às promessas, né? Ou seja, Jesus não teria vindo naquele momento para esse povo, teria vindo para os seus, aqueles que estavam debaixo da promessa, que era ali o povo de Israel, né? E aí o que acontece? Ela possivelmente essa mulher deve ter ouvido falar de Jesus. Primeiro, e diz isso também na Bíblia, que ela ouviu falar, depois nós vamos ler mais, que ele vinha fazendo muitos milagres. Essa mulher possivelmente conhecia, né, a fama do Deus de Israel e de quanto que o povo judeu era um povo, né, abençoado por esse Deus. Ou seja, quem era de fato o Deus do povo de Israel. Porque a nação dela servia a falsos deuses. Mas ela eu creio também, só voltando um pouquinho, que ela deve ter ouvido, sabia-se da fama de Davi, do rei Davi, né? Das várias vezes que Davi também teve alguns momentos ali com o povo da tradição dela. Então, queridos, ela chega no momento, essa mulher chega no pior momento, porque não era o momento que Jesus queria receber ninguém, porque a Bíblia diz que ele queria ali que ninguém soubesse onde ele estava, como nós lemos, né? Então, ele não queria que as pessoas vissem, né, onde é que ele estava. E ela chega ali, né? Exatamente. Além do mais, além de chegar no mau momento, ela ainda por cima, né? Ela é uma pessoa assim que não faz parte daquele povo que tinha para o qual Jesus tinha vindo naquele momento. Agora, eu queria que você visse lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 20, no versículo 17, Deus até havia ordenado que os cananeus fossem extintos. Veja lá, você pode ler comigo rapidamente, e diz assim: pelo contrário, como o Senhor seu Deus ordenou, vocês devem destruí-los totalmente. Aí fala os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Então veja, a nação dela tinha sido, quando o povo saiu do Egito e foi para tomar posse da terra prometida, uma das ordens de Deus era que eles deviam destruir o povo cananeu. Mas essa mulher vai ali, chega até Jesus e vai conseguir clamar a Jesus e vai ter o milagre dela. Queridos, por isso que eu queria falar um pouquinho a respeito dessa mulher, de como que essa mulher clamou e de como que Jesus sensibilizou o seu coração e imediatamente atendeu o que essa mulher estava pedindo. Eu creio também que o fato dessa mulher ser atendida ali por Jesus demonstra que a salvação vinha não só para o povo judeu, vinha para os gentios, né? Que a expansão do reino de Deus não era só para aqueles que estavam sob a promessa, né? Debaixo da promessa, mas era para todos, né? Tanto é que depois a salvação é estendida aos gentios, né? E nós, inclusive, fomos alcançados pela salvação de Jesus. Amém? Agora, eu queria que você visse também comigo, por isso que eu quero ler lá no livro de Mateus. Vamos agora lá para Mateus, no capítulo 15. Nós vamos ler do 21 ao 28, porque Mateus vai relatar um pouquinho a mais aqui, alguns detalhezinhos a mais que eu quero que vocês vejam comigo. Então diz ali no 21, saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Queridos, pensa comigo agora. A primeira vez que ela chega, ela identifica Jesus, ela diz: filho de Davi, como quem diz, eu conheço
o teu valor, né? Eu conheço a tua história. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada, né? E Jesus, então, nesse momento, Jesus não responde nada. Jesus cala, fica em silêncio, né? E aí vem os discípulos e dizem assim para Jesus: Jesus, manda embora, porque vem gritando atrás de nós. Então, o que eu queria falar para você nesse momento? Há momentos na nossa vida em que realmente, a gente sempre diz hoje, né, que quando Deus silencia, Deus está trabalhando. Eu creio nisso, amados, porque não foram poucas as vezes que o silêncio de Deus, depois do silêncio de Deus, eu vivi os milagres, as respostas que Deus tinha para mim, né? Mas olha só, aqui, além de Jesus ter calado, ficado quieto, ainda os discípulos disseram: tira ela daqui. Veja como diz assim, pois que vem gritando atrás de nós. Quer dizer, tem momentos na nossa vida que além de nós, parece que Deus não nos responde, que há um silêncio de Deus, ainda tem momentos também, assim, no mesmo tempo, né? Na mesma situação, às vezes, existem pessoas se opondo à nossa fé. Pessoas dizendo, né? Como talvez a mulher de Jó lá tenha dito para Jó: vai, amaldiçoa esse Deus e morre, né? Quer dizer, você vai continuar fazendo campanha, você vai continuar pedindo para o Senhor, você vai continuar crendo, você vai continuar indo para a igreja, né? E às vezes, muitos, inclusive, né, vão se opor a uma posição de fé. Tem pessoas que dizem: não, se eu fosse você, eu faria isso e aquilo, né? E às vezes você está confessando ali a tua confiança em Deus, você está dizendo: não, o Senhor é meu Deus, o Senhor vai me responder. E essa mulher, ela mantém um coração de clamor. Aquele silêncio de Deus, ela sabia que ali estava um Deus que responde à oração. Muitas vezes, quando Deus fica em silêncio, eu sempre digo assim: Deus pode estar em silêncio, mas Ele está trabalhando. Porque Deus, a palavra do Senhor diz que Deus ouve a nossa oração. A palavra do Senhor diz que Ele inclina os ouvidos dEle à nossa oração. Então é impossível a gente clamar e Deus não estar ouvindo. É impossível. Por que é impossível? Porque está escrito na palavra dEle que Ele ouve a nossa oração, que os ouvidos dEle estão abertos à oração do justo. Então, às vezes, talvez eu não tenha uma manifestação imediata de um milagre, amém? Mas Deus está fazendo, Deus está ouvindo o meu clamor. E no momento certo, esse milagre vai acontecer, tanto na minha vida quanto na tua vida. Amém? E olha só, aí diz assim mas Jesus respondeu, né? Daí, depois quando os discípulos dizem assim: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós, Jesus responde. Então Jesus olha para essa mulher cananeia e fala assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus disse assim: olha, primeiro ele cala e depois ele diz assim: olha, nesse momento eu não vim para você. Nesse momento eu vim como enviado por Deus as ovelhas que estão perdidas da casa de Israel. Ela, porém, agora veja outra atitude aqui, queridos, que é tão importante que essa mulher teve. Ela disse, ela, porém, veio e o adorou. Ou seja, ela adorou. Ela sabia que ela não estava falando ali com qualquer pessoa. Ela sabia que ela estava falando com Deus. Na tradução, né, diz assim que ela se ajoelhou. Uma outra tradução diz assim: então ela se ajoelhou, ela adorou, ela se prostrou aos pés de Jesus, né? E disse: Senhor, me ajude. Que eu acho maravilhoso, queridos, nessa passagem, que ela não esmoreceu, nem diante do silêncio de Deus. Ela continuou crendo. Ela continuou crendo que ali estava um Deus que era poderoso para fazer
e para mudar a situação dela. Porque ela, embora estivesse pedindo ali um milagre para a filha, ela diz, me ajude. Quer dizer, essa mulher estava sofrendo muito. Talvez a filha não estivesse sofrendo tanto quanto a mãe estava. E isso realmente acontece. Muitas vezes quem está por perto, né, de uma situação sofre mais do que aquele que está na situação. Eu já vi casos, né, e eu acho que vocês também já viram, de pessoas que acompanham às vezes uma pessoa num processo de câncer, de uma doença como o câncer, que a pessoa vai ficando em estado terminal, e é um sofrimento tão intenso de quem está por perto acompanhando, que a pessoa faz qualquer coisa para tirar aquela outra do estado de sofrimento. E às vezes aquela que é ali, que está sofrendo aquela enfermidade, que está ali, ela não está às vezes sofrendo tanto emocionalmente, tanto espiritualmente às vezes, quanto está sofrendo aquela pessoa que está acompanhando. Eu tenho certeza que, eu sempre digo, né, muitos dos nossos problemas, das nossas tristezas, não estão concentrados exatamente em nós, mas estão concentrados porque nós amamos as pessoas, porque nós queremos o melhor das pessoas, porque nós queremos mudanças, porque nós queremos situações diferentes e muitas vezes nós não conseguimos nos resignar às situações, né, de dores. E essa mulher aqui, ela está dizendo, me ajude. Quer dizer, eu quero que... Ela não estava dizendo assim, ajude a minha filha. Ela disse, eu tenho uma filha que está horrivelmente endemoniada, mas eu preciso de ajuda, porque eu preciso que o Senhor liberte essa minha filha. Eu preciso da tua ação na vida da minha filha. Mas ela está pedindo o milagre para ela. E esse milagre seria Jesus curar, né, e libertar a filha dela. Aí ela diz, Senhor, me ajude. Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Jesus aqui diz assim, olha, não posso pegar o pão e dar para o cachorrinho. Por quê? Porque ela fazia parte do povo estranho, a promessa, né? Que inclusive eu li esses dias num estudo bíblico que era comum o judeu chamar, né, às vezes de outras origens, assim, pessoas que estavam fora da aliança, inclusive de cães, né? E aqui ela fala assim, ele diz assim, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher diz, é verdade, Senhor. Então essa mulher aqui, ela tinha princípio moral, a gente pode dizer, né? Porque ela disse, é verdade mesmo. Eu fico pensando, essa mulher, de que aquela pessoa, está certo isso que ele está dizendo, né? Porque também eu não tiraria o pão da minha filha e daria para os animais, daria para os cachorrinhos. Eu primeiro alimentaria a minha filha. E ela concorda com Jesus aqui. Então ela diz assim, é verdade, Senhor. Pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu creio que ela estava dizendo assim, o filho, né, come e se sacia, mas ainda que o filho fique satisfeito, fique saciado, caem umas migalhinhas. E essas migalhinhas, né, esse pouquinho do alimento que é dado aos filhos, podem trazer grande satisfação aos cachorrinhos. E ela diz assim, né, então, né, que os cachorrinhos comiam das migalhas. Então Jesus exclamou assim, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. No outro evangelho ele vai dizer assim, seja feito conforme tu disseste. Queridos, eu queria falar aqui algo muito importante quando nós vivemos por fé. O que acontece? A palavra do Senhor diz que nós temos que crer com o coração e confessar com a boca. Amém? Jesus, ele disse assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Agora veja, essa mulher, como é que ela expressou a fé? Através
da palavra. Ela expressou a fé que ela tinha, que Jesus poderia fazer um milagre na vida da filha dela, falando para Jesus, argumentando para Jesus. Ela expressou. Jesus viu ali uma expressão de fé. Ou seja, o próprio Jesus diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, ela se expressou com fé, ela disse, pois é, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas dos seus senhores. Então, ali depois, se nós voltássemos ali ao livro de Marcos, ele vai dizer, seja feito conforme tu disseste. Né? Jesus se alegrou com o tamanho daquela fé. Agora, o que acontece muitas vezes? Tem pessoas que dizem assim, não, eu tenho fé, Deus conhece o meu coração, Deus sabe, né, que eu creio. Só que daí a pessoa murmura, a pessoa fala mal às vezes da igreja, ela fala mal da palavra de Deus, muitas vezes. Ela diz, por que será que Jesus fez dessa forma? Por que Deus criou desse jeito? Amados, nós cremos com o coração e confessamos com a boca. A própria salvação é confessada com a boca. Essa mulher em nenhum momento ela discordou de Jesus. Quando ele disse, não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, ela disse, é verdade, eu concordo. Quando Jesus disse, aí ela disse, né, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus disse assim, seja feito como disseste, seja feito como creste. Nós temos que, para a gente ter milagres na nossa vida e para que Deus nos dê as respostas, nós precisamos concordar com a palavra de Deus. Amém? Então, nós precisamos dizer, sim, Jesus, é assim que o Senhor diz, é assim que eu creio. Amém, queridos? Nós temos que concordar com a palavra de Deus. E essa concordância tem que vir de dentro do nosso coração, de forma que o nosso falar tem que ser uma expressão de fé. Amém? A minha pergunta hoje para você que está nos acompanhando aqui é, como você fala? Você expressa a fé falando? Porque tem muitas pessoas, eu sei porque eu já tive experiência assim, muitas vezes no começo da minha conversão, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor existe, eu oro, eu faço isso, faço aquilo. Só que na hora da primeira dificuldade, a palavra que é liberada não é uma palavra de fé. E a palavra que sai da nossa boca é uma palavra de incredulidade. Então, queridos, Jesus, Ele responde às nossas orações, mas nós precisamos também ter uma palavra de fé em nossos lábios. Nós precisamos confessar a palavra do Senhor. Amém? Talvez por isso, lá em Provérbios está escrito, né? A morte e a vida estão no poder da língua. Quer dizer, o que você fala? A tua palavra é de esperança, é de otimismo, é de fé, ou é uma palavra de incredulidade, ou é uma palavra de desânimo? Como é que você fala, inclusive, para a tua alma? Porque às vezes a gente tem que conversar com a alma da gente, sabia? Fazer igual Davi fazia, né? De repente você vai conversar também com a tua alma, dizendo assim, ó, não fala aí bobagem. Eu, às vezes, quantas vezes eu me peguei falando, não, pode parar, eu não vou falar mais isso, né? Eu mesma, às vezes, vigiando para que eu não fale aquilo que não convém falar, aquilo que seria contrário à palavra de Deus. Deus espera de nós expressões de fé. Amém? Deus, eu creio que Deus, toda vez que Ele vê uma fé viva, todas as vezes que a pessoa confia verdadeiramente nele, eu creio que Deus assim tem grande alegria em poder responder a nossa oração. Então, queridos, o milagre aconteceu na vida dessa mulher. Porque diz assim, ó, que desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Então,
Veja bem, quando Jesus liberou o milagre, lá onde estava a filha não estava ali, mas naquele momento a filha dela ficou curada. A palavra de fé começou saindo da boca da própria mãe dessa moça, dessa menina. Não sei se era moça, né? Uma menina. Ela fala de uma filha aqui, mas a palavra de fé saiu primeiramente da mãe, né? Diante ali de Deus. E nós vemos assim várias passagens na Bíblia, né? Como aquela mulher da hemorragia, né? Que estava hemorrágica, que eu creio que todos também que estão me ouvindo, muitos pelo menos já meditaram, já conhecem essa passagem, né? Que ela disse, ela falou para si mesma, né? Se eu tão somente tocar no seu manto, eu serei curada. Quer dizer, ela falava consigo mesma, mas ela falava para si mesma uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Então eu queria te dizer nessa tarde, fale para você mesma. Fale com Deus, mas fale palavras de esperança, fale palavras de ânimo, de coragem, amém? A palavra do Senhor diz que nós temos por motivo de grande alegria quando nós podemos nos apresentar as nossas petições diante de Deus, porque Deus espera isso de nós. Por isso Jesus falou assim, pedi e dá-se-vos-á. Quer dizer, peça, mas como que você está pedindo, querido? Como que você está pedindo? Você pede concordando com a palavra de Deus ou pede discordando da palavra de Deus? Parece assim, nossa, mas o que ela está falando? Mas é mundo espiritual, né? Nós temos que entender que o que move o coração de Deus é a fé. A oração, ela tem que ser uma oração plena em fé. E essa mulher aqui, ela foi diante de Deus, de Jesus ali, né? Que ali, Jesus tinha ali nele todo o poder de Deus. E ali ela vai e pede, né? Para Deus ali, dizendo assim, o pouquinho teu é grande milagre da minha vida. Queridos, no momento que você se sentir às vezes desencorajado, quando você pensar assim, nossa, parece que nada me acontece, parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus está em silêncio, Ele não está me respondendo, parece que Ele não escuta a minha voz, o meu clamor. Deus está escutando sim, queridos. Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Creia. Está escrito aqui essa passagem, né? Para deixar bem claro para nós, a Bíblia toda nos instrui a respeito de Deus, né? Então aqui está tão claro para nós da importância da gente crer para conseguir os milagres. O que aconteceu? Quando essa mulher retornou para casa, a filha dela não estava mais endemoniada. Quando essa mulher voltou para casa, a filha dela já estava liberta e curada. Às vezes, no momento, queridos, que você está ali no teu quarto, né? Jesus falou assim, entre no teu aposento e ore ao Pai que tudo vê, né? E Ele vai te recompensar. Quer dizer, às vezes você está ali no teu quarto, você está clamando. Talvez esse momento agora, né, que nós vamos orar, você vai orar para Deus. E Deus, nesse momento em que você estiver orando, confessando a tua fé, declarando para Deus, Deus, eu creio que o Senhor é capaz de fazer. Eu creio no poder da tua palavra. Eu creio que aquilo que o Senhor disse se cumpre. A hora que você talvez declare com a tua boca, Senhor, eu vou orar agora, porque eu sei que o Senhor é fiel para responder às minhas orações. Nesse momento, talvez, Deus esteja fazendo e vá fazer o milagre que você precisa. Amém? Não olhe as circunstâncias. Essa mulher aqui, ela não olhou as circunstâncias. Ela não considerou o silêncio inicial de Jesus. Ela não considerou que ela estava ali numa hora imprópria. Ela não considerou assim, os atos, vamos dizer assim, contrários até dos discípulos de Jesus. Quer dizer, havia uma oposição, nada disso. Ela tinha um foco, a libertação da filha. Era isso que ela queria. Era isso que estava
doendo o seu coração. Era esse milagre que ela precisava. Então, quando ela caminhou para receber esse milagre, ela não olhou para as circunstâncias contrárias. Ela não olhou. Às vezes, eu já vi pessoas que dizem, não, mas eu fui lá na igreja, mas bem naquele dia não estava a pessoa que eu achava que ia pregar. Esqueça isso, porque estava Deus. Porque estava Deus naquele momento. Porque muitas vezes no momento do teu milagre, no momento que Deus está fazendo, tudo no plano natural está ao contrário. Muitas vezes parece inclusive que Deus está em silêncio. Mas não, a palavra dele é fiel. Deus diz, Deus fala, Deus cumpre. Amém, queridos? Então, as circunstâncias não podem ser vistas por nós, porque o nosso interior tem que guardar a fé e a nossa palavra. E a palavra que sair da nossa boca, para que o milagre aconteça, tem que ser uma palavra de fé. Amém, queridos? Não pode ser uma palavra de incredulidade. Essa mulher era cananeia. Essa mulher não era da mesma região. Essa mulher era uma mulher que não tinha o conhecimento sobre Deus de Israel. Talvez só tivesse ouvido falar, mas ela obteve o milagre. Nós temos, quantos que nós agora, né? Temos a palavra, temos visto milagres, temos vivido e visto muitos dos milagres de Deus. E de repente permitimos que a incredulidade fale através das nossas palavras. Então eu quero te deixar uma mensagem nessa tarde. Uma mensagem que talvez essa mensagem seja um pouquinho mais dura, né, para as nossas vidas. Mas vamos expressar a nossa fé através das nossas palavras. Amém? Declarar que Deus é fiel, né? Declarar que Deus pode, declarar que Deus é com você, declarar que a palavra de Deus é a verdade, é a única verdade. Declare por fé tudo isso e você vai ver os milagres que Deus tem para a tua vida. Amém? Não aceite palavras de incredulidade. Amém? Não aceite. Concorde com a palavra de Deus. Fale com fé. Amém? Às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu tenho que profetizar. Essa mulher aqui, ela não profetizou. Essa mulher aqui, ela falou com Jesus numa linguagem de fé. Talvez seja isso que você precise nesse momento, né? Talvez você precise falar com Deus. Deus, eu creio que o Senhor pode. Deus, eu creio que o Senhor é capaz de mudar essa situação. Declare isso para Deus nesse momento. E eu tenho certeza e convicção que você vai receber os milagres que você precisa. Amém? Vamos orar agora. Vamos orar e pedir para que o nosso Deus, né, queridos, nos capacite, nos dê uma linguagem de fé cada dia maior. Amém? Que nos conduza, né? No sentido de nós crescermos mais ainda, para podermos alcançar todos os propósitos que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Vamos orar então. Você agora pode colocar a mão no teu coração, não sei, se quiser se fica em pé, se você quiser você fica sentado, importa que nesse momento, essas circunstâncias naturais não são importantes. Nesse momento, importa que nós vamos orar ao nosso Deus e nós sabemos que Ele é um Deus justo e que é um Deus que ouve o nosso clamor. Que assim como Ele ouviu o clamor dessa mulher cananeia, Ele vai ouvir o nosso clamor. Amém, queridos? Glória a Deus. Às vezes você que está aí com problema, às vezes com filho, com filha, né? Esse é o momento talvez de você clamar. Amém? Coloque agora, nós vamos colocar presença. Coloque teus filhos agora, aquelas pessoas que você diz assim, eu estou sofrendo muito por causa dessas pessoas. Coloque essas pessoas agora e clame a Deus por elas. Amém? Vamos orar. Pai Santo e misericordioso, louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Deus querido, nesse momento esteja alcançando cada uma dessas pessoas que estão conosco, Paizinho. Senhor, toca. Pai querido, toca agora
com libertação, Jesus. Meu Deus, gera fé nos corações, Paizinho. Meu Deus, remove as palavras, o efeito das palavras de incredulidade, Pai. Remove agora, Senhor. Remove os efeitos espirituais dessas palavras de incredulidade que essa pessoa já lançou, que essa pessoa tem falado. Aquieta esse coração, meu Deus. Deus, o Senhor é um Deus que pode fazer novas todas as coisas, Pai. Pai querido, nós lemos agora e te agradecemos por essa palavra, de como que teu coração, meu Deus, se inclinou à oração dessa mulher, Paizinho. Como que o Senhor se alegrou diante da fé que ela expressou ali. Pai, nos ajuda, Pai, a expressar uma fé, Senhor, também em palavras, Pai. Nós queremos concordar com a Tua palavra, Deus. Nós queremos ver o Teu milagre, Pai, porque nós sabemos, Pai, que todo e qualquer milagre que o Senhor fizer, Paizinho, vai trazer a Tua glória aqui para a terra, Paizinho. E a Tua vontade, Pai querido, é que assim como é nos céus, assim seja aqui na terra, Pai. Que Teu nome seja exaltado, que Teu nome seja glorificado. Por isso, Pai querido, olha pela vida de cada irmão, cada irmã que nesse momento está me ouvindo. Meu Deus, ouve as petições do seu coração, meu Deus. Agora, Paizinho, apaga as palavras de incredulidade que foram liberadas, Pai, e faz um novo caminhar, Senhor. Dá um tempo novo, Pai, um tempo de cumprimento das Tuas promessas nessas vidas. Pai, olha por essas famílias, Pai. Levanta todo aquele que estiver prostrado nesse momento, Pai, e glorifica o Teu nome. Pai, os abençoo para Teu louvor e para a Tua glória. Exaltamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero falar também com você que talvez precise nesse momento de um auxílio maior no sentido de crer, de entender mais a palavra de Deus. Existe um segredo assim muito importante para que o Espírito Santo possa estar ministrando cada dia mais a sua vida. É você receber o Espírito Santo no teu coração. A palavra Paulo, quando pregou ali aos Romanos, ele saía com a palavra e dizia assim: esta é a palavra que pregamos. Se você crer com o coração e falar com a tua boca que Jesus é o Senhor da tua vida, você será salvo. E ele disse assim: porque com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Então, querido, você que ainda não falou, não creu no coração, mas talvez não tenha falado ainda com a tua boca, né? Talvez você tenha que dizer assim: Senhor, nesse momento eu quero expressar com a minha boca que eu creio no meu coração e quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Convida o Espírito Santo para entrar no teu coração, para habitar no teu coração, amém? Convida o Espírito Santo, diga para Ele que você aceita o sacrifício que Jesus fez de morte na cruz por você e que hoje você recebe esse ressurreição de Jesus dentro de você, para fazer morada em você e para ser Senhor da tua vida e da tua história. Querido, se você fez essa oração pela primeira vez, seria muito importante que você a partir de agora fizesse contato com a igreja, ou você, ali tem os links de acesso, também tem, você pode também telefonar, peça para alguém te ajudar. Amém? Liga para ajudar você no crescimento e no conhecimento da palavra. Amém? Isso vai te fortalecer e isso vai fazer você entender cada vez mais qual é o propósito que Deus tem para a tua vida e o quão maravilhosa a tua vida pode ser a partir desse momento. Amém? Então, agora você que fez essa oração, quando orar, ore em nome de Jesus, porque você recebeu o Filho de Deus dentro do teu coração, dentro do livre-arbítrio que Deus deu aos homens. É importante a oração que você fez agora. Amém, queridos? A palavra, te dá mais uma informação. A palavra do Senhor diz que nesse momento o teu nome foi escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Agora, ainda em continuidade, eu quero falar com você
também que está me acompanhando a respeito dos dízimos, das ofertas e também das contribuições, às vezes, sociais, amém? Então, o dízimo é 10%, né? É um princípio bíblico, né? Às vezes a pessoa diz assim, mas isso só está no Velho Testamento. Não, está no Velho Testamento e no Novo Testamento Jesus ratificou. Ele confirmou que era para entregar, fazer a devolução do dízimo, só que ele disse assim, dízimo sem misericórdia, não. Ele disse, além do dízimo, necessário que você tenha misericórdia, pregando então, né, o amor uns aos outros, amém? A oferta, ela traz a prosperidade para a tua vida, mas ela traz a prosperidade para o reino de Deus aqui na terra. Por quê? Porque nós temos que implantar o reino de Deus. Nós temos que, a igreja tem o papel de alcançar as vidas e de alcançar as almas, amém? Então, quando você está ofertando para a igreja, você está ajudando a implantar o reino de Deus aqui na terra. Que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, assim como é feita nos céus. Lembrando também, você que já contribuiu com o parceiro de Deus, esse compromisso que você tem para você não deixar, porque às vezes, mas nesse mês está muito difícil por causa da pandemia, né? Você pode estar dizendo, mas importa que Deus, Ele é provedor e Deus conhece todas as coisas e é importante que no pouco nós também sejamos fiéis, porque está escrito que ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Amém? Agora, você também que às vezes quer contribuir, porque nesse momento de pandemia, são tantas as pessoas que necessitam de alimento, são tantas as pessoas que estão carentes às vezes do básico. Então, se você também puder contribuir com cestas básicas, com alimentos, isso vai alegrar muito o coração de Deus e também a vida daquelas pessoas que serão, né, beneficiadas por essas cestas. Amém, queridos? Deus abençoe você. Amém? Que você tenha assim um final, hoje já é quarta, né? Quinta, sexta, até o final de semana, um final de semana abençoado, amém? E quarta-feira que vem, né? Em nome de Jesus, se Deus quiser, estaremos juntos novamente, amém? Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus Cristo.